Como era o mundo do futebol há 10 anos atrás? 2015 terminou em um ano muito bom pro futebol paulista, assim como em 2025 o Corinthians terminou o ano com um título nacional, mas naquela ocasião foi o brasileiro, até porque a Copa do Brasil quem venceu foi o Palmeiras num roteiro impressionante, naquela que foi uma conquista muito importante pro clube nos anos seguintes. Se olharmos pra Europa, tínhamos o Barcelona e o MSN, um Real com Rafa Benítez que já em janeiro de 2016 seria trocado pelo Zidane, e aquele ano que viria seria um ano muito importante falando de títulos inéditos também. E só pra organizar, tá? Vamos falar primeiro de futebol brasileiro, depois vamos pra Europa, depois vamos pras seleções e por último a gente volta pro Brasil. E 2016 fora do futebol foi ano de Desafio da Garrafa, ano de Pokémon GO ou de filme Guerra Civil da Marvel. Mas dentro de campo mesmo foi ano de Palmeiras e Grêmio no Brasil, ano de Debs do Pogba na comemoração, de Cristiano Ronaldo reinando na Europa. Entre outras coisas, hoje vamos ver como foi o ano do futebol em 2016. Por uma questão de calendário, como todo mundo sabe, a grande janela do futebol brasileiro é no começo do ano e a gente teve algumas contratações meio diferentes. Se liga. O Flamengo, numa época ainda não tão rica, trouxe Mancoedio por 12 milhões de reais. Mas na mesma janela vieram nomes importantes pro futuro, que podiam até não parecer, mas eles foram sim. Veio, por exemplo, o William Arão, que foi render bem lá na frente, Rodinei, que fez até gol de título, e um que em um primeiro momento foi bom e naquele ano seria convocado até pra seleção brasileira. Tô falando do Alex Muralha. O Palmeiras faria uma janela com alguns reforços, sendo o maior deles Eric por 13 milhões de reais vindo do Goiás. Mas teve Moisés e outras contratações que vieram mais pra frente, como exemplo, em maio, o IR Mina, um zagueiro colombiano que foi uma baita contratação na época. Fora isso, chegava Casares no Galo, Caleri no São Paulo, criando uma grande identificação em pouco tempo, e no Santos, o atacante Paulinho, que até teve golaços no Rio, mas chegou questionado fora de campo. Não, nunca me pegaram na noite. Você pode ver as fotos que saíram, todas de dia. Tá, mas e o atual campeão brasileiro? Bom, o Corinthians foi desmontado. 2016 era a época do boom do futebol chinês e o campeão brasileiro perdeu muito dos seus principais jogadores. Beleza, saindo disso, agora vamos falar de estadual. E olha, não vou me alongar muito falando de todos, até porque eu não quero que esse vídeo fique imenso, mas eu tenho que citar 3 que foram os mais emblemáticos. Indo pra São Paulo, eu nem ligo de falar do campeão, mas foi o ano que Fernando Diniz apareceu pro futebol brasileiro, levando o Audax pra final do Paulista. Ganhando de Corinthians, Palmeiras e São Paulo durante a competição. Teve o surgimento de caras também como Tietê, que até foi pro Palmeiras depois nesse mesmo ano, mas no final acabou perdendo pro Santos. E o Diniz, que tá no Vasco. E Vasco esse que venceu seu último título naquele ano, que já faz um total de mais de 3.500 dias. Faz um tempo aí. Inclusive, nesse mesmo 2016, o Vasco joga a Série B, mas o mais engraçado é que o Campeonato Carioca foi seguido, foi bicampeão 2015 e 2016. Só que falando de título nacional, esse ano vai fazer 15 anos do último do Vasco. Mas acho melhor ninguém dançar a valsa não, tá? Até porque dá azar. Isso porque nesse 2016 era a vez do Grêmio de chegar no seu aniversário de 15 anos sem troféu. E o Sacha, no Gaúcho, foi lá e dançou a valsa. Inter e Grêmio foram grandes personagens desse ano e essa foi uma zica absurda que o Sacha deu pro Inter. E a gente já vai chegar lá. Só que antes de ir pro futebol europeu, vamos dar um giro na Libertadores, porque o calendário era diferente e ela acontecia praticamente só no primeiro semestre. Na época, ainda tínhamos os times mexicanos, então os brasileiros tinham apenas 5 participantes, e só um caiu na fase de grupos daquele ano, e foi o Palmeiras. Mas isso foi importante porque foi depois de um jogo de Libertadores que o treinador Marcelo Oliveira caiu. Quem assumiria seria o Cuca, que fez um grande trabalho no restante daquela temporada. Destaque principalmente nesse primeiro período pro Gabriel Jesus, que estava de certa forma destoando no futebol brasileiro. E olhando pra tabela, nesse primeiro semestre tínhamos na rodada 10 o Palmeiras liderando com o Inter e Grêmio na cola. Tá, chega disso, vamos voltar pra Liberta. Nas oitavas já caíam Grêmio e Corinthians, enquanto Galo e São Paulo se enfrentaram nas quartas, e quem passou foi o time de Edgardo Bauza, por conta do gol fora de casa. Mas na semifinal, o sonho do tetra tricolor acabou ficando pelo caminho. Derrota pro Atlético Nacional e um confronto de polêmicas de arbitragem. Deram uma garfada no São Paulo ali. E que final pouco atrativa também, né? Foi Atlético Nacional contra a Independente Del Valle. O campeão foi o Atlético Nacional. Pra você ver o nível, é só olhar os jogadores, que naquele time jogavam muito, mas vieram pro futebol brasileiro e não demonstraram nada demais. O atacante matador, o decisivo e muito importante naquele time, era simplesmente Miguel Borja. Tínhamos também o Guerra como fundamental no meio campo, que rodou em alguns clubes do Brasil depois, e um dos pontas era o Berril, ou seja, era um time que funcionava, mas não era nada demais. Então, tendo o campeão da Libertadores, vamos agora pra Europa. Primeiro o que eu citei na introdução, caiu Benítez e chegou o Zidane no Real, muito importante pensando em Champions. Falando nisso, vamos lembrar de alguns dos jogos que foram bem marcantes naquela edição. Nas oitavas teve um Bayern do Guardiola em grande fase que bateu a Juve no agregado por 6-4, enquanto o Barça bateu o Arsenal por 5-1 unindo os dois jogos, sendo que no Camp Nou com um gol de cada um do trio MSN.
Ô, época boa, hein? Indo pras quartas, a grande virada do Real pra cima do Wolfsburg, que foi muito importante pro time buscar o troféu, e o Cristiano teve uma noite mágica como prometeu, enquanto o Barça caía pro Atlético de Madrid. E hoje, o Saúl tá no Flamengo, foi campeão de Libertadores, foi campeão de Brasileirão, mas 10 anos atrás ele tava no Atlético de Madrid e sendo decisivo pra chegar numa final de Champions League. O golaço que ele fez na ida foi fundamental pro time dele se classificar contra o Bayern, e a final da Champions seria uma revanche da que foi em 2014, Real Madrid contra Atlético de Madrid. Antes de falar dela, vamos falar das ligas nacionais, pelo menos as 5 principais. Na Inglaterra, um Chelsea campeão em 2015 ficou em 10º em 2016. Jürgen Klopp estava em sua primeira temporada em Liverpool, e quem aparecia se consolidando como um grande atacante foi o Harry Kane, que foi o artilheiro com 25 gols, suficiente pro Tottenham ficar em terceiro. Tá, e quem ficou em segundo então? Exatamente, o Arsenal. Os caras gostam de ficar em segundo. Isso porque no topo existia um outro clube, uma surpresa, a maior da história possivelmente. O Leicester City seria campeão da Premier League. Time de Kanté, de Mahrez e principalmente do ídolo Jamie Vardy, que foi só sair do clube pouco tempo atrás. Comandados por Claudio Ranieri, os Foxes fizeram incríveis 81 pontos e ganharam o campeonato mais difícil do mundo. Tô pensando aqui, acho que nem se o Mirassol ganhasse esse ano teria o mesmo efeito. Na verdade, teria sim. Então esquece o que eu falei, vamos voltar para as outras ligas. Na Alemanha, como sempre, o campeão foi o Bayern, leva artilheiro, mas com o Guardiola no fim de sua passagem sem vencer a Champions na Alemanha. Na França, o vencedor foi o Paris com mais de 30 pontos de vantagem, e o rei Zlatan Ibrahimovic terminou aquela temporada com insanos 38 gols na Ligue 1. Na Itália, quem ganhou foi a Juve com um Pogba muito bem e o surgimento de um Dybala. Mas o artilheiro da liga seria um inexplicável Higuaín no Napoli com 36 gols. Nos resta falar de Espanha, e aqui a gente tem uma das melhores atuações, uma das melhores fases do trio MSN em La Liga. Os três praticamente combinaram pro Luizito ser o artilheiro da competição, era gol de pênalti que eles davam pra ele, era outros lances que eles só tocavam pro Luizito, e enfim, assim o título também viria. E como eu disse, a artilharia ficaria com o Luis Suárez e também a chuteira de ouro, já que no campeonato espanhol foram 40 gols. O Barcelona fez 91 pontos com um trio de ataque que marcou toda a geração. Só que se o Real ficou com o vice nessa, em outro embate espanhol, ele poderia ter a Champions. Seria o início de uma sequência de 3 do Zidane, mas não foi fácil e diferente do que aconteceu em 2014, dessa vez foi pros pênaltis. Teve de novo o gol do Sérgio Ramos, Griezmann teve a chance no tempo normal ainda, mas nas penalidades o futuro jogador do São Paulo, Juanfran, perdeu. E foi dos pés de Cristiano Ronaldo que veio a 11ª. E o Robô é um caso à parte, o cara fez 16 gols naquela Champions, mais um ano fenomenal de um dos auges da sua carreira, e a temporada dele não terminaria ali, é impressionante. Isso tudo é óbvio que renderia sua 4ª bola de ouro, se aproximando cada vez mais do Messi, do qual ele empataria na temporada seguinte. Pra não dizer que eu não falei de tudo na Europa League, o campeão foi o Sevilla, pra variar. Agora vamos falar de seleção brasileira, porque é um assunto bem intenso desse ano. O 7-1 já tinha acontecido há um tempo, mas a gente tinha uma Copa América pela frente, com o Dunga no comando, que diferente da primeira vez, ele desde o começo não empolgou em nenhum momento. E é legal a gente olhar pra essa convocação, até porque a gente pode analisar quem chegaria à Copa 2 anos depois. Entre os convocados da Copa América, tínhamos um Douglas Santos, que voltou recentemente contra o Ancelotti, um meio campo de Lucas Lima voando no Santos, com a dupla de ataque também santista. E sem Neymar, porque o Barcelona só liberou ele pra Olimpíada, então ele ia ficar de fora. Sincero, até sim tinha uma espinha dorsal do time que chegaria bem em 2018, mas aqui esses caras não jogavam bola. O Brasil é eliminado na fase de grupos da Copa América Centenário, e olhando hoje até foi positivo se a gente for pensar que o Tite chegaria e arrumaria a seleção logo depois, mesmo que provisoriamente. Mas quem chegou à final daquele torneio seriam o Chile na sua melhor geração da história e a Argentina do Lionel Messi. Era uma readição da Copa América do ano anterior. A gente teve 2 Copa Américas em 2 anos seguidos. É uma várzea, né? No jogo, disputa de pênaltis, Messi isolando, Chile bicampeão em solo americano, e após o jogo, o melhor jogador da história para muitos anunciava sua aposentadoria da seleção argentina. Imagina o que teria acontecido se o Messi parasse aqui. Óbvio, ele tava de cabeça quente, mudou de ideia logo depois muito rápido, só que é muito engraçado olhar isso hoje, porque as coisas aconteceram de uma forma totalmente diferente. E eu ainda tenho que falar de Eurocopa e de Olimpíada, mas para cada um desses torneios dá para fazer um vídeo praticamente separado. Tem muito assunto para se aprofundar, são 2 títulos inéditos de 2 grandes seleções, e aqui no vídeo eu tenho que passar meio rápido, mas se você quiser eu faço o maior. Primeiro vamos pra Eurocopa, que teve muitas histórias interessantes, de uma Islândia sendo muito carismática a um país de Gales do Bale chegando longe. E se você tava esperando Portugal fazendo uma super campanha, não, eles passariam em terceiro. Nas oitavas os portugueses bateram a Croácia, nas quartas a Polônia nos pênaltis, nas semis o país de Gales de Bale até chegar à final. Mas que o Cristiano Ronaldo não teria o poder de decidir, até porque ele sente uma lesão durante a decisão e precisa sair. Aí acontece aquele grande momento, o gol do Éder, o primeiro título de uma nação.
o primeiro de Cristiano com o seu país, um jogador que teve uma temporada, assim, perfeita. De artilheiro de Champions, a vencer seu título talvez mais emocionante com a sua seleção, que não era nem tão forte como é hoje em dia, e ele conseguiu. Só que é impossível falar de 2016 e não falar das Olimpíadas, até porque quem mora no Rio ou quem teve a experiência de ir pode falar que foi um momento único. Teve o histórico ouro no salto com vara, o Michael Phelps ganhando 6 medalhas e se aposentando ganhando quase 30 no total, o sprint final do Bolt e até o menino que riscou o Neymar e escreveu Marta na camisa. Isso porque na fase de grupos do Brasil masculino nas Olimpíadas foi ridículo, enquanto o feminino tava bem. Tínhamos uma lista óbvia de jogadores sub-23, mas a presença do Neymar trazia ainda mais expectativa, e os resultados ruins fazendo 5 pontos em um grupo com Dinamarca, Iraque e África do Sul, é óbvio que gerou muitas críticas. Tá petecando a bola, sabe por quê? Porque com 50 anos você tem que ter habilidade. Não é o Neymar o melhor jogador? Vocês não jogam nada. Vocês ganham tudo dinheiro, vocês são milionários, tudo celebridade. A verdade é que vocês são tudo um Zé Ruela. Só que se Gabigol, Neymar e Gabriel Jesus não estavam funcionando, quando entrou pro quarteto Lionel Messi, esse time encaixou. Chegamos à final contra a Alemanha e foi o roteiro perfeito do Neymar. Gol de falta no tempo regulamentar, a Alemanha empata, mas nos pênaltis a cobrança do título cai logo nos pés dele, e o ouro inédito pro Brasil chegaria. O grande craque do país poderia sorrir calando a boca de todo mundo que criticou. E vale lembrar também que teve o medalhaço no post do Neto no Instagram, que só respondeu que a medalha foi uma obrigação. Acho que agora dá pra dizer que eu cheguei na metade do ano, mas antes de eu continuar, deixa eu parar aqui pra pedir pra você deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Esse é o primeiro vídeo aqui do ano do Ataco Fute, eu fiquei alguns dias sem postar, mas já tô de volta e vai ter muito conteúdo esse ano, então por favor, me dá uma chance. E tem outra coisa, eu criei uma conta no Instagram que no futuro, eu não sei quando eu pretendo começar a postar conteúdo por lá, e se você quiser já seguir, olha a descrição do vídeo que eu já deixei ali. Agora voltando, antes de ir pro futebol brasileiro, a gente tem que olhar pra janela de transferências que tiveram algumas grandes movimentações. Teve Pogba batendo o recorde indo pro United, Higuaín sendo traíra indo pra Juventus, o Hulk indo ganhar uma fábula de dinheiro na China, e falando de Messi, ele não se transfere, mas ele decide platinar o cabelo e a volta na seleção após aquela declaração acontece bem rápido. Enquanto o Gabigol com a medalha de ouro já tava de saída do futebol brasileiro e iria buscar um possível sucesso na Europa, que a gente sabe que não aconteceu, ele voltaria pouco tempo depois pro Santos e depois faria história no Flamengo. Mas em 2016, quem foi pro Flamengo como grande nome em uma contratação para mudar de patamar e que foi muito bem toda a sua passagem foi o Diego. Agora voltando pro futebol brasileiro e para dar um contexto dessa reta final, não teve parada para as Olimpíadas, mas se a gente comparar aquela tabela que eu mostrei da rodada 10 para da rodada 22, é uma parada inacreditável. Não pelo Palmeiras, tá? Que seguia líder e muito constante, mas sim pelo Inter, que na rodada 22 já tava em crise lá embaixo com o Celso Roth perdendo um jogo atrás do outro. Na parte de cima o Flamengo foi ganhando destaque e foi se consolidando na segunda posição, mas o Palmeiras acabou liderando o campeonato praticamente de ponta a ponta, tendo fases com o invencível Jailson no gol, Tietê e Moisés bem demais no meio campo, e um ataque em que Dudu e Gabriel Jesus fizeram sua parte. Com 9 pontos de vantagem ao final do campeonato, o Palmeiras se consagrou campeão brasileiro de 2016, e no final o Santos é quem acabaria também na segunda posição. O time do Cuca venceu com méritos e alguns desses jogadores ainda se consagrariam mais com a camisa do Palmeiras lá na frente, mas dito isso, vamos falar do que importa, que é o rebaixamento. Porque se a gente fosse pro Rio Grande do Sul em 2015, todo mundo preveria que 2016 seria um ano do Inter zoar o Grêmio, e não o contrário, mas foi o que aconteceu. Pra última rodada, o Colorado se viu na situação de vencer e torcer pra outros resultados. Até porque naquela reta final tivemos a ascensão do Di Marinho jogando muito no Vitória, enquanto o clube gaúcho demorava a trocar o Celso Roth, e pra esses últimos jogos escolheria a Lisca doido, que teria uma missão muito difícil pela frente. Após somente um empate contra o Fluminense, o Inter cairia pela primeira vez em sua história. Um ano que tinha tudo pra ser lindo, começando com a dança de valsa do Sacha, mas que naquele dia 11 de dezembro encontraria a segunda divisão. E se você pensa que não tinha como ser pior, calma, porque eu ainda não te contei o que aconteceu antes. Vamos falar finalmente de Copa do Brasil, ainda não citei nada disso aqui no vídeo, mas de novo a gente tem um campeonato de protagonismo dos times gaúchos. Tanto que, nas quartas ainda tinham 3, e o Juventude quase eliminou o Galo, mas não. Nas semis teríamos Grêmio contra Cruzeiro e Inter contra o Atlético Mineiro. Acabou que não rolou o Grenal na final, mas na mesma semana o Grêmio se consagraria campeão e o Inter seria rebaixado. Até porque na ida, 3-1 pro Grêmio fora de casa. Em casa não adiantou o gol do Casares do meio campo, o tricolor levaria a Copa do Brasil e encerraria seu jejum. Daria pra zoar o rival que teria que ir pra Série B, e a vida do Colorado ainda piora se você for pensar que em 2017 o Grêmio ganha a Libertadores, enquanto o Inter tava sendo vice da Série B pro América. Falando em segunda divisão, o Vasco subiria e estaria na primeira em 2017. E essa aqui seria a seleção do brasileiro daquele ano, dominada principalmente pelo Palmeiras, que foi o grande time da temporada, venceu com merecimento demais, mas o Cuca pro ano seguinte, assim como ele fez em diversos trabalhos da sua carreira, decidiu sair do clube. E bom, eu gostaria de fazer a conclusão do vídeo aqui, mas eu tenho que falar da Sul-Americana. Isso porque antigamente a Liberta acontecia no primeiro semestre e a Sula no segundo, e até por isso que o Atlético
Nacional conseguiu jogar as duas competições e chegou na final das duas. Enquanto para nós brasileiros, todo mundo vinha torcendo para Chapecoense, que foi passando de fase a fase na Arena Condá na semifinal, conseguiu chegar a uma decisão do torneio internacional. Aquela bola do Danilo foi mágica e seria a grande chance para muitos daqueles jogadores. O adversário era difícil, mas dentro de campo seria uma história única que infelizmente não foi escrita. Teve o acidente de avião, um dos momentos mais tristes da história do futebol brasileiro, dias depois a homenagem em Chapecó e a ação do Atlético Nacional em dar o título para Chapecoense. O momento mais triste desse ano, mas aqueles jogadores estarão para sempre lembrados e a Chape também. Eu vou tentar sair desse clima e tentar voltar um pouco pro outro astral, trazendo qual que foi a seleção do ano de 2016. Porque olha, é triste comparar com hoje. Sim, é minha opinião, mas o ataque de Messi, Suárez e Cristiano com o Neymar de fora era muito melhor que o desse ano. Colocando as listas lado a lado, dá pra ver como o futebol evoluiu ou não. Enfim, 2016, sem dúvidas, foi um ano muito bom para o futebol, em que na Europa o Real Madrid iniciava uma hegemonia. Enquanto no Brasil, talvez dê para dizer que Flamengo e principalmente o Palmeiras começavam a caminhar rumo aos grandes resultados que tem hoje. Mas o Palmeiras ia ainda bem no começo dessa dominância, mas já dava para tentar prever um pouco aqui. E nem parece que 2016 faz 10 anos, né? O tempo voa, mas no futebol as marcas disso são bem claras. Vemos como os jogadores e os protagonistas mudam em tanto tempo. Há 10 anos atrás, a gente olhava o Neymar ganhando as Olimpíadas e imaginávamos quando seria a sua bola de ouro. Mas hoje isso não aconteceu. Se olhássemos para Messi e para Cristiano, tínhamos a clara certeza do fracasso do argentino com sua seleção, algo que mudou. E até pro próprio Gabriel Jesus e Gabigol. Um deles esperávamos um pouco mais do que rendeu na seleção e infelizmente não rolou, e do outro uma longa carreira na Europa. Só que ele deu certo mesmo só no Brasil. Um ano de um Pogba muito bem, um Real Madrid emblemático, um trio MSN voando, um Leicester City campeão da Premier League. Entre momentos muito tristes para todos, alguns momentos felizes para os clubes campeões e até alguns bem engraçados. Se você não se lembrava, assim era o mundo do futebol há 10 anos atrás.